E aí, pessoal, professor Lohan de Matemática aqui. Nós vamos fazer a correção da semana 1 do PET 7, sétimo ano. Então, vamos lá. O sal e o açúcar são mesmo vilões para a saúde? Usados para realçar o sabor dos alimentos, o sal e o açúcar também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São eles os responsáveis principalmente pelos problemas de hipertensão e obesidade. No entanto, o título pode soar injusto se levarmos em conta a importância dos dois para o funcionamento do organismo. Como qualquer ingrediente, basta consumir com moderação para evitar alterações de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ser reduzidas na alimentação, e o seu consumo está limitado a 5 gramas. 1 grama corresponde a 400 miligramas de sódio e 50 gramas diárias, 2.000 miligramas de sódio, respectivamente. Observe a tabela e letra A. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche da sua preferência com 3 itens da tabela. Anote também a quantidade de cada item que deseja consumir. Então, pessoal, aqui é resposta pessoal. Você vai escolher e montar o seu lanche. Eu montei 2 opções de lanche para a gente poder trabalhar esse exercício. Então, a opção 1 são 4 biscoitos recheados, 1 iogurte e uma banana. A opção 2 é 1 pão francês mais margarina, uma maçã e um refrigerante. Lembrando que aqui vocês podem combinar, fazer as combinações de vocês, tudo bem? Letra B. Calcule as quantidades de sódio e açúcar correspondente à escolha. Então, na opção 1, foram 4 biscoitos recheados, então é 4 vezes 38, dá 152 miligramas, e de açúcar, 4 vezes 9,5, 38 gramas. O iogurte, como foi só 84 miligramas de sódio, 28 gramas de açúcar. Banana, 0 miligramas de sódio, 12 gramas de açúcar. Essa é a opção 1. Opção 2. O pão mais a margarina tem 673 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. A maçã tem 0 miligramas de sódio e 10 gramas de açúcar. O refrigerante tem 18 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. A opção 1, o total, deu 236 miligramas de sódio e 78 gramas de açúcar. Na opção 2, o total, 691 miligramas de sódio e 84 gramas de açúcar. Letra C. Compare as quantidades de sódio e açúcar consumidos nessa refeição em relação ao recomendado pela OMS. Quais são as suas percepções? Então, relembrando, a gente pode consumir as 50 miligramas diária, as 50 gramas diárias de açúcar e as 2.000 miligramas de sódio. Então, aqui, a minha opção 1, eu posso consumir 2.000 miligramas, eu consumi 236 miligramas de sódio. O recomendado é 50 gramas, na minha opção 1 deu 78 gramas de açúcar. Na opção 2, eu podia consumir 2.000 miligramas de sódio diário. Eu consumi 691 miligramas. Já de açúcar, eu podia consumir 50 gramas. Eu consumi 84. Letra D. A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar? Ou já ultrapassou? Sim, sim, quanto? Então, a opção 1 e a opção 2, elas estão dentro do recomendado de sódio, porém, de açúcar ultrapassou em 28 gramas a opção 1 e em 34 gramas a opção 2. Letra E. Se a quantidade de sódio e de açúcar não foi ultrapassada, quanto ainda poderia consumir? Quais desses itens seriam opção de lanche em outro horário? As quantidades de açúcar já foi ultrapassada nas 2 opções. Letra F. Como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerido diariamente? Fazendo uso de alimentos naturais e não os industrializados.
Número 2. Estudos indicam que se uma pessoa ingerir mais de 355 ml de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão da medida de pressão arterial. O consumo de açucarados também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 miligramas. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerante. Olhando as informações nutricionais, viu que a cada 200 ml de refrigerante que ele ingere, tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 ml de suco pronto, há 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e uma no jantar. No lanche da tarde, ingere um copo de 500 ml de suco. Então, aqui eu selecionei as informações do problema para facilitar. Então, o máximo que pode beber é 355 ml de bebidas açucaradas. A pressão arterial máxima é 16 miligramas e a pressão arterial mínima é 8 miligramas. O refrigerante, 200 ml, tem 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. O suco, 335 ml, 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Qual que é o consumo dele? 2 garrafas de refrigerante, uma no almoço e uma no jantar, e 500 ml de suco no lanche. Então, aqui está o problema. Letra A. De acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingerida por Pedro diariamente? Em relação ao refrigerante, a gente já sabe quanto que tem, basta a gente multiplicar por 2 e a gente encontra. Só que, primeiramente, a gente tem que descobrir o quê? Quanto tem no copo de 500 ml, porque as informações é referente a uma garrafa de 335 ml. Então, vamos lá, a gente monta uma tabela aqui, lembra da regra de 3, que a gente viu alguns PETs atrás? Então, a gente vai descobrir o açúcar e o sódio no copo de 500 ml. Então, vamos fazer aqui primeiramente os ml em relação ao açúcar. Então, vai ficar 335 vezes A, 335A. 500 vezes 49, 24.500. O 335 está multiplicando, ele passa dividindo. 24.500 dividido por 335 dá 73,1 miligramas de açúcar. Então, esse foi o açúcar. Agora, a gente vai fazer em relação ao sódio. Regra de 3 do mesmo jeito. 335 vezes S, 335S. 500 vezes 5,9, 2.950. 2.950 dividido por 335 dá 8,8 miligramas de sódio. Então, eu descobri quanto de açúcar e de sódio tem no copo de 500 ml. Agora, basta a gente fazer o quê? 2 vezes 31, que é os 31 gramas de açúcar do refrigerante, então são 2 refrigerantes que ele toma, 2 vezes 31, mais 73,1 do suco que ele consome no lanche. Então fica 62 mais 73,1 dá 135,1 gramas de açúcar. Do sódio, 2 vezes 18 miligramas, que é do refrigerante, então lembrando 2 refrigerantes, mais 8,8 miligramas de sódio do copo de 500 ml. Então fica 36 mais 8,8 dá 44,8 miligramas de sódio. Então aqui a resposta. 135,1 gramas de açúcar e 44,8 miligramas de sódio. Letra B. Ele pode estar desenvolvendo um quadro de pressão arterial ou hipertensão arterial?
Justifique. Sim, pois o seu consumo de açúcar está quase 3 vezes acima das 50 gramas recomendadas pela OMS. Pode observar aí que 50 vezes 3 dá 150. O dele está 135,1. Então está quase 3 vezes acima do recomendado pela OMS. Então ele está consumindo muito açúcar diariamente. Número 3. Todo ano, Carlos troca de celular. O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água, desde o processo de busca dos materiais brutos até a fabricação e montagem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o consumo médio diário consciente de uma pessoa deve ser de 110 litros. 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupas, etc. Se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Então aqui basta a gente observar. Um celular, 12.760. Uma pessoa, 110 litros de água. 3 celulares é 3 vezes 12.760. Então dá 38.280. E 4 pessoas é 4 vezes 110, dá 440. Então basta a gente pegar a quantidade de litros para fabricar o celular e dividir pela quantidade de litros que 4 pessoas consumiram. Então dá 87. Então a resposta, 87 dias. Número 4. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 kg de emissão de CO2 é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, faça uma estimativa da quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola, a quantidade correspondente de emissão de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para compensar essas emissões, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte e, baseado nos dados, faça os cálculos. Mais uma vez, esse exercício também é pessoal. Você vai escolher aquele que mais corresponde, ou que você usa realmente quando você ia para a escola. Então, eu vou utilizar a moto, que é o que o professor utiliza para ir para a escola. Então, vamos supor que eu moro a 10 quilômetros da escola e vou de moto. 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, são 20 quilômetros por dia, 5 dias por semana, em 4 semanas que tem um mês. Então, como que fica aqui? 20 vezes 5 vezes 4. Então, dá um total por mês de 400 quilômetros. A emissão da moto é 0,34 por quilômetro. Então, 400 vezes 0,34, igual a 136 quilos. Então, a gente vai pegar esses 136 quilos e dividir pelos 70 quilos denunciado. Dá 1,94. Como não dá para plantar 1,94 árvores, eu arredondei. Então, nesse caso, será necessário que eu plante 2 árvores. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí, tá certo? Até a próxima aula e tchau para vocês.